A poeira ainda não havia baixado quando Ethan Caldwell desmontou do cavalo. Ele ficou parado por alguns segundos, observando a pequena casa de madeira diante de si, como se ela pudesse se mover, respirar ou confessar algo. Não era o tipo de construção que inspirava grandes sonhos. Paredes simples, telhado gasto pelo sol do Arizona e uma varanda estreita sustentada por pilares tortos. Ainda assim, aquela casa representava tudo o que lhe restava. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. Ethan passou a mão pelo chapéu, ajustando-o com um gesto lento, quase cerimonioso. Aos 46 anos, seu corpo carregava marcas de um homem que vivera mais do que falara. Ombros largos, rosto marcado pelo sol, barba curta e grisalha nas pontas. Não havia pressa em seus movimentos, apenas o peso de decisões antigas que nunca haviam sido realmente esquecidas. A escritura dizia claramente, propriedade desocupada. Mas a escritura estava errada. Ele percebeu isso no instante em que ouviu o rangido suave da porta se abrindo. Ethan não levou a mão ao coldre, não por bondade, mas por princípio. Aquele era um território onde decisões precipitadas já haviam custado caro demais a muitos homens. Da sombra da casa surgiram duas mulheres, e não havia nada de comum nelas. A primeira era mais alta, postura firme, olhar atento como o de alguém acostumado a vigiar o mundo. Seus cabelos negros estavam presos em uma trança longa que descia pelas costas. Usava um vestido simples, gasto pelo tempo, mas limpo. A maneira como se colocava à frente da porta deixava claro. Aquela casa não era apenas abrigo. Era território. A segunda estava um passo atrás, mais jovem, mais suave nos gestos. Seus olhos escuros carregavam algo diferente, não desafio, mas curiosidade. Ela segurava um pano nas mãos, como se tivesse sido interrompida em alguma tarefa doméstica. Ainda assim, não havia medo em seu rosto. Ethan soube imediatamente. Apaches. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi pesado, antigo, carregado de histórias não ditas, de erros herdados, de sangue que não precisava ser lembrado para ser sentido. Esta é minha casa, disse Ethan finalmente com a voz baixa, firme, sem ameaça. A mulher mais alta respondeu primeiro. Seu inglês era correto, aprendido com esforço e necessidade. Não estava vazia quando chegamos, disse ela. Não estava vazia quando ficamos. Ethan respirou fundo. Não havia agressividade na voz dela, apenas verdade. Eu a comprei, respondeu ele. Legalmente. A mulher mais jovem deu um passo à frente. Comprou terra, disse, com suavidade inesperada. Não comprou histórias. Ethan sentiu algo se mover dentro de si. Um incômodo antigo. Um tipo de verdade que não se aprende nos livros de escrituras. Ele observou melhor o lugar. Havia sinais claros de moradia. Roupas estendidas discretamente atrás da casa. Um pequeno jardim improvisado ao lado. Marcas de passos no chão batido da varanda. Aquela não era uma ocupação recente. Aquela casa tinha vida. Quanto tempo vocês estão aqui? Perguntou. A mais velha respondeu sem hesitar. 2 invernos, 2 invernos. Ethan fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, o mundo parecia ligeiramente diferente. Meu nome é Ethan Caldwell, disse. Não vim causar problema. A mulher mais velha inclinou levemente a cabeça. Eu sou Naomi. Apontou com o queixo para a mais jovem. E esta é Ayanna. Ayanna sustentou o olhar de Ethan por um segundo a mais do que o necessário. Não como desafio, como reconhecimento. Não temos outro lugar, disse Naomi. Esta casa nos protegeu quando ninguém mais protegeria. Ethan sentiu o peso daquela frase. Ele conhecia bem o que era procurar abrigo quando o mundo decidia virar as costas. Também não tenho outro lugar, respondeu.
O vento passou entre eles, levantando poeira e silêncio. Por um instante, parecia que o Velho Oeste inteiro observava aquela cena. Um homem branco cansado de perdas, duas mulheres Apache marcadas pela sobrevivência e uma casa pequena demais para carregar tantos passados. Não vou expulsar vocês hoje, disse Ethan por fim. Naomi estreitou os olhos cautelosa. Hoje? Hoje, confirmou. Mas precisamos conversar. A Iana respirou aliviada, quase imperceptivelmente. Então entre, disse ela, já que agora todos estamos presos à mesma porta. Dentro da casa o ar era fresco. Simples. Havia poucos móveis, todos improvisados. Um fogão de ferro no canto, duas camas separadas por um pano grosso, uma mesa pequena com 3 cadeiras. 3. Ethan notou o detalhe e sentiu um nó no peito. Naomi percebeu seu olhar. A casa sempre soube que você viria, disse ela. Casas não sabem de nada, respondeu Ethan. A Iana sorriu de leve. Sabem quando precisam aprender a dividir. A frase ficou no ar. Eles se sentaram. O silêncio que se seguiu foi diferente do primeiro, menos hostil, mais carregado de possibilidades perigosas. Não confio em homens brancos, disse Naomi sem rodeios, especialmente os que chegam com papéis e promessas. Não confio em ninguém, respondeu Ethan, especialmente depois que promessas me custaram tudo. A Iana observava os dois como quem assiste a um rio prestes a mudar de curso. Não queremos guerra, disse ela. Só tempo. Tempo. Era sempre o tempo que decidia o que armas não resolviam. Eu não fico onde não sou bem-vindo, disse Ethan. Mas também não abandono o que comprei sem entender por quê. Naomi cruzou os braços. Então teremos que entender um ao outro. Ethan assentiu. Naquele momento, nenhum deles percebeu que aquela conversa simples, aquela convivência forçada, estava prestes a desafiar tudo o que acreditavam sobre honra, pertencimento, amor e passado. A casa não era pequena demais. Era o mundo que estava. E sem saber, os três haviam acabado de cruzar uma linha invisível onde valores antigos seriam testados, sentimentos proibidos despertariam e escolhas silenciosas seriam mais perigosas do que qualquer arma já empunhada no Velho Oeste. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. E dentro daquela casa que nunca esteve vazia, o destino acabara de entrar sem bater. A convivência não começou com acordos. Começou com silêncios. Na primeira noite, Ethan insistiu em dormir no celeiro improvisado nos fundos da casa. Não por desconfiança, mas por respeito. Ou talvez por medo do que poderia despertar se dividisse o mesmo teto desde o início. A madeira rangia sob o vento noturno e o cheiro seco do deserto entrava pelas frestas. Mesmo assim, ele mal dormiu. Sua mente insistia em reconstruir os rostos das duas mulheres à luz fraca da lamparina. Naomi, firme como uma rocha antiga, a Iana, silenciosa como água profunda. Dentro da casa, a Iana também permanecia acordada. Ela ouvia os passos de Naomi de um lado ao outro, inquieta. Ele não é como os outros, disse a Iana, quebrando o silêncio. Naomi parou. Todos os homens brancos parecem diferentes no começo. Não, insistiu a Iana. Os outros olhavam como se quisessem tomar. Ele olha como se estivesse tentando não perder mais nada. Naomi suspirou. Ela conhecia bem aquele tom. A Iana sempre enxergava além da superfície, uma qualidade que, no mundo em que viviam, podia ser tanto bênção quanto condenação. Sentir não é sobreviver, respondeu Naomi. Lembre-se disso. A Iana não respondeu. Apenas apertou o cobertor contra o corpo. Na manhã seguinte, Ethan voltou à casa antes que o sol estivesse alto. Trouxe consigo pão seco, café e um pequeno saco de farinha que havia comprado dias antes na cidade mais próxima.
colocou tudo sobre a mesa sem dizer palavra. Naomi observou o gesto com atenção calculada. Não pedimos isso, disse. Eu sei, respondeu ele, mas dividimos o mesmo espaço. Não começo algo tirando. Ayanna olhou para o alimento como se fosse um presente raro, não pelo valor, mas pelo significado. Obrigada, disse ela suavemente. A palavra ecoou mais do que deveria. A rotina começou sem que fosse combinada. Ethan cuidava do pequeno terreno ao redor da casa, consertava cercas antigas, reforçava o telhado. Naomi mantinha o controle do interior, sempre atenta, sempre alerta. Ayanna ajudava onde podia, mas seu olhar frequentemente se perdia nos gestos de Ethan, na forma paciente como ele trabalhava, no cuidado com que tratava as coisas simples. Não havia intimidade, havia proximidade, e isso era mais perigoso. Certa tarde, enquanto Ethan consertava uma viga da varanda, sentiu o peso de um olhar sobre si. Quando se virou, encontrou a Ayanna parada a poucos passos, segurando uma tigela de água. Você está sangrando, disse ela. Ele olhou para a própria mão, um corte superficial. Não é nada. Ayanna aproximou-se sem pedir permissão. Molhou um pano e segurou a mão dele com firmeza surpreendente. O toque foi breve, mas suficiente. Ethan sentiu o corpo reagir antes da mente. Um calor estranho subiu pelo braço, atravessando defesas que ele acreditava não existirem mais. Já vi homens morrerem por menos, disse ela, enquanto enrolava o pano. Já vi homens viverem com feridas piores, respondeu ele. Os olhos dele se encontraram. Por um segundo, o mundo ficou perigosamente pequeno. Ayanna. A voz de Naomi surgiu atrás dela, firme. Entre. Ayanna soltou a mão de Ethan imediatamente, como se tivesse sido descoberta em algo proibido. Não ultrapasse limites, disse Naomi depois em voz baixa, quando já estavam dentro da casa. Limites mantêm pessoas vivas. Ou solitárias, respondeu Ayanna. Naomi fechou os olhos por um instante. Ela também sentia. Apenas se recusava a permitir. Naquela noite, Ethan foi convidado a jantar dentro da casa. Foi Naomi quem fez o convite. Não somos animais, disse ela. E você não é hóspede do lado de fora para sempre. Sentaram-se à mesa pequena, 3 pessoas, 3 histórias que não se encaixavam facilmente. Por que comprou esta casa? Perguntou Naomi direto. Ethan demorou a responder. Porque precisava de um lugar onde ninguém soubesse meu nome. Ayanna inclinou a cabeça. Fugindo? Sobrevivendo. O silêncio voltou. Minha esposa morreu há 5 anos, continuou ele, sem que tivesse sido perguntado. E meu filho 1 ano depois. Febre. Não havia médico. Só promessas vazias. Ayanna sentiu os olhos arderem. Naomi permaneceu firme, mas algo em seu olhar mudou. A perda não escolhe lado, disse ela. Apenas cobra. Ethan assentiu. O mundo nos ensinou a odiar uns aos outros, disse ele, mas nunca explicou como viver depois disso. Ayanna respirou fundo. Entre meu povo, acreditamos que dividir o fogo não apaga a chama, disse. Apenas muda sua forma. Naomi lançou-lhe um olhar rápido. Aquela era uma frase antiga, carregada de significado. Naquela noite, Ethan dormiu dentro da casa, em um canto improvisado. Não houve proximidade física. Não houve palavras além do necessário. Mas houve sonhos. E sonhos são territórios perigosos. Nos dias seguintes, algo começou a se transformar. A casa parecia respirar diferente. Risos curtos surgiam aqui e ali, sempre interrompidos antes de crescerem demais. A tensão permanecia, mas agora misturada a algo que ninguém ousava nomear. Até que Ethan descobriu, foi por acaso, um compartimento escondido sob uma das tábuas do assoalho. Dentro havia colares, pequenas esculturas e um objeto embrulhado em couro envelhecido. Quando Naomi entrou e viu o que ele segurava, seu rosto se fechou. Não toque nisso, disse dura.
Ethan colocou o objeto de volta lentamente. O que é? Naomi hesitou. Ayanna respondeu por ela. É o que sobrou do nosso passado. Naomi respirou fundo. Este lugar não foi escolhido ao acaso, disse. Esta terra pertenceu à nossa família muito antes de existir papel dizendo o contrário. O chão pareceu se mover sob os pés de Ethan. Então, vocês sabiam que alguém viria? Sim, respondeu Naomi, e sabíamos que não teríamos escolha. Ethan passou a mão pelo rosto. Se eu soubesse... Você não sabia, interrompeu Ayanna. Mas agora sabe. O peso da verdade caiu sobre ele como o sol do deserto ao meio-dia. Ele não era apenas um comprador inocente. Era o herdeiro involuntário de uma injustiça antiga. Naquela noite, Ethan saiu para caminhar sob as estrelas. Precisava de ar, de espaço, de respostas que talvez não quisesse ouvir. Ayanna o seguiu. Você não precisa ir embora, disse ela. Talvez eu precise, respondeu ele. Algumas coisas não podem ser compartilhadas. Ela se aproximou. Algumas só existem quando são. Os olhos dele se encontraram outra vez, mais próximos, mais perigosos. Se ficar, continuou Ayanna, nada será simples. Nunca foi, respondeu Ethan. O vento soprou entre eles, e naquele instante silencioso, ambos souberam. A escolha que Ethan fizesse não decidiria apenas onde ele dormiria. Decidiria quem ele se tornaria. E dentro daquela casa que agora revelava segredos, o passado e o futuro estavam prestes a colidir. Não com armas, mas com sentimentos que nenhum dos três estava preparado para enfrentar. A mudança não aconteceu de uma vez. Ela veio em pequenos gestos, um olhar que durava um segundo a mais, um silêncio que já não era desconfortável, um cuidado que surgia antes mesmo de ser pedido. Ethan começou a perceber que naquela casa havia mais regras invisíveis do que paredes, algumas impostas por Naomi, outras mais antigas que vinham da própria terra. Certa manhã, ele acordou antes das 2. O céu ainda estava pálido e o deserto respirava frio. Ao sair, encontrou Naomi sentada na varanda, o olhar perdido no horizonte. Você quase nunca dorme, disse ele. Líderes não dormem profundamente, respondeu ela, sem virar o rosto. A palavra ficou suspensa. Líderes, repetiu Ethan. Naomi finalmente o encarou. Esta casa não é apenas abrigo, disse. É o último lugar onde nossa linhagem ainda respira. Ethan sentou-se ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Você nunca disse isso. Porque homens brancos escutam com os ouvidos, não com a memória. Ele não se ofendeu. Então diga agora, pediu. Naomi respirou fundo. Meu pai foi o último guardião deste território, explicou. Não um guerreiro, um mediador. Quando os brancos chegaram com promessas, ele acreditou que palavras poderiam valer mais que armas. A voz dela não tremeu. Mas os olhos, sim. Ele assinou um acordo, continuou. Prometeram que esta terra permaneceria nossa. Quando ele morreu, os papéis mudaram. Como sempre acontece, Ethan sentiu o peso da revelação se acomodar em seu peito. E a Ayanna? Perguntou. Naomi baixou o olhar. Ayanna não nasceu aqui, disse. Ela foi trazida depois, ainda criança. Sobreviveu a algo que ninguém deveria. Ethan compreendeu. Não perguntou mais. Naquele mesmo dia, algo aconteceu que não podia ser desfeito. A chuva caiu de forma rara e violenta, transformando o chão seco em lama. O telhado, apesar dos reparos, começou a ceder em um canto da casa. Ethan subiu para conter o dano. Ayanna segurava na escada. Não vá tão longe, pediu ela. Confie em mim, respondeu ele. O pé escorregou. Foi rápido. O mundo virou. A dor veio seca. Quando Ethan acordou, estava deitado em uma das camas. A dor no ombro pulsava. Ayanna estava ao lado dele, muito perto.
Você desmaiou, disse ela. Naomi foi buscar ervas. Ele tentou se mover. Ela o impediu com delicadeza firme. Fique. O silêncio entre eles se tornou denso. Por que você olha para mim assim? Perguntou Ethan sem rodeios. Ayanna hesitou, depois falou. Porque você não tenta nos possuir, respondeu. Isso é raro. Ele engoliu em seco. E isso é perigoso? Perguntou. Ela assentiu. Para mim. O coração de Ethan acelerou. Eu não quero machucar você. Eu sei, respondeu ela. É isso que me assusta. O momento foi interrompido pela volta de Naomi. Mas algo já havia sido cruzado. Uma linha invisível, mas definitiva. Nos dias seguintes, Naomi tornou-se mais rígida. Observava cada gesto entre os dois, cada palavra não dita. Até que, numa noite, ela falou. Se algo acontecer entre vocês, disse a Ethan, não haverá volta. Não quero tomar o que não me pertence, respondeu ele. Pessoas não pertencem, retrucou Naomi. Mas consequências sim. A tensão explodiu dias depois, não em gritos, mas em verdade. Naomi revelou o último segredo. Esta terra será reivindicada em breve, disse. Homens virão com novos papéis, não armas, papéis. Ethan sentiu o chão sumir sob seus pés. E vocês precisam de mim, completou ele. Naomi não negou. Precisamos do seu nome, da sua assinatura, do seu silêncio. E o que você oferece em troca? Perguntou ele. A verdade, respondeu ela, e a chance de não repetir a história. Naquela noite, Ayanna procurou Ethan. Você vai nos deixar? Perguntou. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Nunca deixei de ficar, respondeu. O beijo aconteceu sem pressa, sem posse, apenas reconhecimento. Quando se afastaram, ambos sabiam. Nada seria simples a partir dali. Naomi observava da porta, não com raiva, mas com decisão. Ela sabia que, para salvar a terra, talvez tivesse que sacrificar o próprio coração, e o de todos eles. O clímax se aproximava, e não haveria vencedores sem perdas. O amanhecer chegou sem aviso. O céu clareou lentamente, como se o mundo precisasse de cuidado para não romper o que ainda estava em equilíbrio. Ethan acordou antes das duas mulheres. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Nunca mais estaria. Ele sentou-se à mesa, a escritura aberta diante de si. O papel parecia simples demais para conter tanto passado. Um nome, uma assinatura. Um direito reconhecido por homens que jamais haviam pisado naquela terra com respeito. Passos suaves soaram atrás dele. Naomi. Hoje é o dia, disse ela. Não era uma pergunta. Ethan assentiu. Eles vêm antes do sol estar alto, continuou ela. Homens de palavras afiadas. Não trarão armas, trarão certezas. Certezas costumam ser mais perigosas, respondeu Ethan. Naomi sentou-se à frente dele. Você entende o que está em jogo? Entendo, disse ele. E isso é o que mais pesa. Ayanna apareceu à porta, silenciosa como sempre. Seus olhos encontraram os de Ethan, carregados de algo que não precisava ser dito. O tempo parecia comprimido dentro da casa. Se eu assinar como pedem, disse Ethan, vocês perdem tudo. E se não assinar, respondeu Naomi, você perde o pouco que ainda tem no mundo dos brancos. Ayanna respirou fundo. Você não nos deve nada, disse ela. Ethan levantou-se, caminhou até a porta e olhou para a terra ao redor. Não como propriedade, como testemunha. Devo a mim mesmo, respondeu. Isso é mais difícil. Os homens chegaram perto do meio-dia. Eram 3, bem vestidos, vozes calmas, sorrisos treinados. Nenhum deles parecia entender o peso do chão sob seus pés. Senhor Caldwell, disse o mais velho, precisamos apenas de sua confirmação. Uma formalidade. A escritura foi colocada sobre a mesa. O silêncio tomou conta da casa. Naomi permaneceu ereta, digna. Ayanna manteve-se atrás de Ethan sem tocá-lo.
mas presente. Esta terra não estava vazia quando a comprei, disse Ethan. O homem sorriu. Histórias não constam em registros oficiais. Ethan olhou para Naomi, depois para Ayanna. Então, fez algo que ninguém esperava. Rasgou a escritura. O som do papel se partindo foi seco, definitivo. Eu não sou o dono disso, disse ele. Nunca fui. O silêncio que se seguiu foi pesado. O senhor está abrindo mão de seus direitos, disse o homem tenso. Estou, respondeu Ethan, e assumindo minhas responsabilidades. Os homens se levantaram indignados, mas sem poder reagir. Papéis não sangram, apenas registram ausências. Quando partiram, o mundo pareceu respirar novamente. Naomi fechou os olhos. Ayanna deixou escapar um soluço contido. Ethan sentiu o peso cair de seus ombros e outro, mais profundo, se acomodar. Agora você não pertence a lugar algum, disse Naomi. Ele assentiu. Nunca pertenci de verdade. Naomi deu um passo à frente. Pertence aqui, disse ela. Se aceitar o que isso significa. Naquela noite, sob o céu aberto, eles se reuniram em torno do fogo. Naomi falou de seu pai, Ayanna falou de seu medo, Ethan falou de sua perda. Não houve promessas, apenas escolhas. Dias depois, Ethan começou a construir uma nova casa, não sobre a antiga, ao lado. A terra não precisa ser tomada, disse ele, precisa ser compartilhada. Naomi o ajudou com as mãos firmes de quem sempre carregou mais do que parecia. Ayanna trouxe água, risos tímidos, esperança. O romance não foi celebrado em festa, foi vivido em silêncio, respeitoso, profundo, real. Naomi tornou-se mais do que guardiã, tornou-se ponte. Ayanna encontrou, não um salvador, mas um igual. Ethan, por fim, encontrou algo que nunca comprou: pertencimento. A casa antiga permaneceu, como memória, como testemunha. E no Velho Oeste, onde tantos acreditaram que tudo se resolvia pela força, 3 pessoas provaram que coragem também pode ser escolher ficar, mesmo quando ir embora parece mais fácil. Porque algumas terras não são herdadas, são honradas, e isso permanece.